Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Israel, eu sou advogado e eu estou fazendo algumas perguntas sobre o que pensam as pessoas a respeito de um detalhe que eu vou falar daqui a pouco. É um fator surpresa e eu não quero fazer pesquisa com ninguém do meio porque eu não quero que ninguém venha com respostas enlatadas. Aqui está uma pessoa que eu conheço, bem semelhante a Jesus Cristo. Duan Cita. Fala aí pro E pessoal, aí, Duan. pessoal, tudo bom? Então, Duan Cita, a gente já se conhece há um bom tempo, uma pessoa de conduta ilibada, um excelente artista e ele muitas vezes ele faz algumas apresentações e representa Jesus Cristo e eu tenho visto essa imagem de Jesus Cristo nele. E então, por causa disso, agora ele vai saber o porquê que eu o chamei. Hoje, a questão de direito e justiça é uma questão muito conturbada, né? Porque hoje nós vemos que tem leis, mas muitas leis acabam se tornando injustas, né? E às vezes a pessoa tem o direito subjetivo, que é buscar um equilíbrio, querendo que se faça justiça. Alguém, acontece alguma coisa ruim com ela, ela fala assim, eu quero justiça, justiça, justiça. Enfim, e parece que nós do direito, nós manipulamos essa justiça conforme nos agrada ou conforme convém às pessoas técnicas do direito, né? Agora, o que acontece? Você é advogado? Não, Qual que é a sua profissão? eu trabalho com treinamento. Com treinamento. Então, eu vou fazer uma pergunta. O que é justiça para você? Olha, a justiça para mim é quando você olha todo o contexto, considerando não apenas o seu interesse, mas o coletivo, e você define aquilo de que é bom para todos, né? E não apenas para uma pessoa. Então, bom para Todos, e não? para uma pessoa. Interessante. Então, assim, vamos supor, hoje, você, você trabalha com treinamentos. Isso. E você pode falar especificamente mais o Treinamentos treinamentos em quê? comportamentais. Tá, então treinamentos comportamentais. Então, digamos que você tem uma instituição que você trabalha com recebendo essas pessoas que vão ter esses treinamentos. Sim. E de fato você é uma pessoa habilidosa, tem toda a expertise nisso. Mas digamos que você tem todo o seu tempo voltado para a gestão dos teus negócios e você não tem, digamos que, tempo hábil para fazer esse contato para trazer esses clientes até você. Uhum. Então vamos fazer aqui uma hipótese. Se essa pessoa chega no seu estabelecimento e fala assim, nossa, Duan, mas e aí, como estão as coisas? Aí você fala assim, nossa, não está muito bom, porque está parado, né? Aí ele fala assim, nossa, tendo em vista que você tem todo esse cenário e você tem todas as ferramentas e tem a expertise, se eu trouxer os clientes até você e você cobrando hipoteticamente R$ 300 por este serviço, e essa pessoa está trazendo esse cliente até você, e ela efetivou esse serviço. Você acha que é justo a pessoa que foi a ponte para trazer o serviço até você ganhar uma participação? Sim, na verdade, hoje até a nova tendência mesmo do que o mercado de trabalho tem caminhado, né, que a gente sabe que daqui a algum tempo não vão ter mais os empregos formais do jeito que existem hoje, é muito o sistema de parcerias, né? Parcerias. Então, na verdade, realmente você faz
uniões com outros profissionais para que o seu negócio funcione, né? Então, por exemplo, além de treinamento, eu já trabalhei com branding, né? Então, muitas vezes... Você pode me especificar o que é ser branding? Porque Sim, eu não sou imagina. sabedor de todo o conhecimento. Imagina que é isso. Branding é gestão de marcas, né? Então, muitas vezes, quando você vai desenvolver a marca, uma marca de uma empresa, você tem uma parte que é estratégia de marca, que é o que você define. A outra parte é a parte de criação, que é o design, né? E a outra parte que é a questão de comunicação. E muitas vezes são 3 empresas, né, que são, vamos dizer, ou um CNPJ ou um MEI diferente, né, e que elas acabam fazendo parcerias. Então, onde cada um recebe uma parte por aquilo que está se desenvolvendo, né? E o próprio sistema de você beneficiar a pessoa que está fazendo essa ação comercial, né, é uma questão muito que acontece até numa profissão que não é tão nova, que eram as representações, né? Então que existiam representantes de algumas marcas que eles faziam esse interlink, né, entre o cliente e a indústria e recebia uma comissão em relação a essas vendas. Tá. Então, assim, voltando à pergunta. Vamos supor que esse serviço custa R$ 300, hipoteticamente. Se esse seu parceiro trouxe um cliente para você e efetivou essa contratação, esse negócio, qual que seria, na sua visão, assim, esse cara, então, é justo ter uma participação? Sim. Quanto que seria desses 300, quanto que seria justo direcionar para essa pessoa que foi a ponte? A questão de valor, ela é uma questão um pouco mais que precisa decupar, né? Então, na verdade, como que quando eu fiz alguns tipos de trabalho no passado de criação, então eu trabalhava todos os custos que eram envolvidos no projeto, né? E eu deixava 20% para essa pessoa que fazia a indicação e concretizava o negócio. Então isso era um acordo, né, entre as duas partes, mas assim, você precisa estudar, na verdade, o custo para saber o quanto que é o custo, para você saber qual que é a margem que você vai trabalhar, né? Entendi. Então, como que eu entendo a situação? É que as empresas elas já têm que se organizar, né, para saber e definir essa margem de uma margem que seja atrativa, porque quando a gente fala sobre negociações, a gente sempre fala sobre que uma boa negociação é quando os dois lados ganham. Então os dois lados têm que sorrir. Os dois lados Então têm que sorrir. quando um lado sorri, não é uma boa negociação. Quando um lado ganha e o outro lado perde, né, significa que alguém está ganhando em cima do outro, né? Então, na verdade, tem que ser bom para ambas as partes, tem que compensar para ambas as partes. legal. Então assim, o que acontece? Aí você falou que tem a margem que você tem que tirar, que é a parte dos custos, as despesas. Sim, você já faz. Na hora que tem você que calcular. Você tem que calcular antes, porque na verdade, quando Isso. você vai precificar o produto, né, você vai levantar quais são os custos que ele tem, né? Depois dos custos, você vai pôr o lucro que você quer ter e você tem que colocar em cima a margem que você vai estar, no caso de parcerias, e você vai estar dando para a pessoa que está efetivando esse negócio. Então, de forma que a pessoa que está fazendo a parte comercial, ela receba algo que seja justo e atrativo para ela, você como fornecedor, você supra os seus custos e também você tenha a lucratividade em cima daquilo que você está fazendo. Legal, então você falou uma palavra muito importante, lucro. Sim. Uma palavra que os advogados gostam é do lucro líquido. Não sei por que líquido. Lucro é lucro, né? Mas eles gostam de inventar. Mas enfim, então digamos que lucro é aquilo quando você faz todo o processamento de despesa, pagou o que tinha que pagar, as despesas de materiais e tal. E vamos supor que sobrou
300 foi o lucro líquido, conforme os nossos colegas dizem. Se isso foi 300 líquido, quanto você acha que desse líquido, pagando todas as despesas, aquela pessoa que fez a ponte merece de participação? Quando a gente fala de lucro líquido, né, eu acho que é tudo um acordo entre as partes. Eu, pessoalmente, sempre trabalhei com a questão de 50% e 50%. Né? 50-50. Porque daí eu acho que é atrativo para você, né, e é atrativo para a pessoa, né. Na verdade, o que às vezes afeta um pouco, porque assim, eu estou falando de serviços que é o que eu Não, faço, sim, mas é às disso vezes que nós... quando são... É a justiça no serviço, justiça no trabalho, ou talvez justiça do trabalho, porque hoje nós já tivemos mudanças, né, na CLT, e agora tem aquela livre negociação entre patrão e empregado, né? Que serão outros temas que nós vamos discutir. Futuramente, né? Então, daí quando eu falo assim, como uma pessoa individual que está prestando serviço, eu acho certo, né, de que as duas partes estejam satisfeitas e sendo bem bonificadas, né? O que muitas vezes acontece, daí quando você vai para casos de empresa e não de pessoas como MEI ou profissionais liberais, é que o investidor ele acaba vendo qual que é o custo que ele teria investindo aquele dinheiro, né? E o custo que o retorno que ele tem que ter seria ser maior que esse investimento para ele ter uma garantia, tipo, mais ou menos, se eu for investir na poupança, eu vou ter tanto de retorno, para eu ter um risco de assumir um negócio, teria que ter algo mais. O risco do negócio, né? E daí, às vezes, esse 50% pode ser que mude, mas daí tem que ser um acordo, eu acho que tem que ser uma conversa entre as duas partes estarem satisfeitas para trabalharem, porque senão... eu acho que a cultura brasileira é muito eu quero ter vantagens, né? Então quando você fala de que quando eu estou tentando tirar vantagem, eu estou tentando ganhar mais, automaticamente alguém está perdendo para isso, né? Então a gente sempre brinca, né? Tudo que é combinado não sai caro. Mas será? Né? Então eu acho que assim, quando você senta numa relação ganha-ganha, de que os dois estão falando, olha, eu acho justo isso, eu acho justo isso, e os dois chegam num acordo comum, eu acho que é o melhor caminho. Até eu lembro de uma vez que eu estava vendo um contrato de locação, né? E eu não esqueço da palavra que o corretor falou, né? O contrato ele só é necessário porque infelizmente um dos lados querem ganhar, né? Porque se você for olhar, né, o justo, né, é que os dois lados têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Conforme diz a Constituição, né? Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sim. Artigo 5º da Constituição Federal. Sim. Né? Muito lindo. Eu acho que, sobretudo, né, a gente pensar que se a gente puder semear na vida do outro aquilo que a gente gostaria que semeasse na nossa, isso é um grande referencial para a gente. Fico feliz com esse bate-bola de pronto aqui, graças a Deus, uma pessoa de coração puro. Nós marcamos alguma entrevista aqui? Marcamos um horário? Não, chegamos aqui. Você veio aqui para quê? Para ensaiar. Veio aqui para ensaiar. Então, gente, a vida é um ensaio. Eu só espero que você faça o correto depois. E eu vou deixar uma frase para você. Eu vi um pensador que chama Eduardo Conturré. Ele fala assim que o advogado ele tem a obrigação de lutar pelo direito. Mas quando o direito estiver em conflito com a justiça, lute pela justiça. E Jesus, ele é o nosso fiel advogado. Deus te abençoe. Pense nisso. Tchau.